O poder da situação, as lutas espirituais e o livramento de Deus, parte 2. Em nossa jornada espiritual, muitas vezes enfrentamos batalhas invisíveis e situações que parecem insuperáveis. Essas lutas espirituais são reais, mas também são oportunidades para experimentarmos o poder transformador de Deus e seu livramento. A Bíblia nos ensina que as situações difíceis não são apenas obstáculos, mas também momentos em que o poder de Deus se manifesta em nossas vidas, especialmente nas lutas espirituais. Portanto, vamos explorar 5 exemplos essenciais que nos encorajam a enfrentar as batalhas espirituais com confiança e fé no Senhor. Primeiro, a luta de Jacó com o anjo, a transformação em meio à batalha. Em Gênesis capítulo 32, versículo 28 diz: Então disse, não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. Jacó, em uma noite de grande angústia, encontrou-se sozinho e lutou com o anjo até o amanhecer. Essa luta espiritual foi mais do que física, representava a batalha interna de Jacó em busca de uma mudança. Ele se agarrou ao anjo, não desistiu e finalmente recebeu uma bênção e um novo nome. Jacó se transformou em Israel, aquele que lutou com Deus. Nas nossas batalhas espirituais, devemos nos apegar firmemente a Deus, pois Ele tem o poder de transformar qualquer situação. Ao buscarmos sua presença com fé e perseverança, confiamos que, em meio aos desafios, Ele nos capacita, fortalece e opera mudanças que vão além do que podemos compreender. A atitude de lutar e se apegar a Deus é fundamental, assim como Jacó fez ao lutar com o anjo e não soltar até alcançar a vitória. Isso reflete nossa resiliência e perseverança na fé, sabendo que Deus tem poder para mudar e transformar situações em nossa vida. Quando nos apegamos a Deus em oração, fé e obediência, confiamos que Ele age em nosso favor, nos dá forças para vencer as lutas e trazer mudanças que muitas vezes vão além das nossas capacidades e expectativas. Esse apego é um sinal de dependência total dEle, que é o nosso refúgio e fortaleza. Deus não apenas nos fortalece, mas também usa nossas batalhas para nos moldar, purificar e nos levar a um relacionamento mais íntimo com Ele. Assim como Ele transformou a vida de Jacó, Ele é capaz de transformar nossas situações, trazendo vitória e crescimento espiritual nas lutas do dia a dia. Segundo, Davi enfrentando o gigante espiritual. Em 1 Samuel capítulo 17, versículo 45 diz: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi enfrentou Golias, um gigante que representava uma ameaça física e espiritual ao povo de Israel. Essa luta não era apenas entre 2 homens, mas simbolizava a batalha entre o exército de Deus e os poderes das trevas. Davi, cheio de fé, declarou que o Senhor dos Exércitos era sua força. Ele enfrentou e venceu Golias com uma simples pedra e confiança total em Deus. O poder daquela situação foi invertido quando Deus trouxe a vitória para o seu povo. Portanto, nas lutas espirituais, a nossa força está na confiança em Deus, que tem o poder de nos dar a vitória. Creia nele e você verá a glória de Deus se manifestar. Terceiro, Jesus no deserto, a batalha contra as tentações espirituais. Em Mateus capítulo 4, versículo 10 diz: Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Antes de iniciar seu ministério, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, onde enfrentou tentações diretas de Satanás. Essa luta espiritual foi intensa, mas Jesus venceu usando a palavra de Deus como sua arma. A situação de isolamento e fraqueza física tornou a tentação ainda mais desafiadora, mas Jesus resistiu e saiu vitorioso.
O exemplo de Cristo nos mostra que, em nossas batalhas espirituais, devemos crer e nos apegar à palavra de Deus, confiando nele para nosso livramento. Quarto, Paulo e o espinho na carne, a luta espiritual contínua. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, diz: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. O apóstolo Paulo enfrentou uma batalha espiritual contínua descrita como um espinho na carne, que ele identificou como um mensageiro de Satanás para o atormentar. Apesar do apóstolo orar 3 vezes para que fosse removido, a resposta de Deus foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa situação forjou em Paulo uma dependência maior de Deus e o ensinou que, mesmo nas lutas espirituais mais intensas, a graça e o poder de Deus são mais que suficientes para nos sustentar. Quinto, a armadura de Deus para as batalhas espirituais. Em Efésios capítulo 6, versículo 11 diz: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O apóstolo Paulo nos lembra que as nossas lutas não são contra a carne e sangue, mas contra os poderes das trevas do diabo. Ele nos exorta a vestir toda a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mau. O poder para enfrentar situações de mudança está em nossa preparação e no uso das armas espirituais que Deus nos concedeu, como a verdade, a justiça, a fé, a salvação, a palavra de Deus e a oração. Essas armas são nossas defesas nas batalhas espirituais, capacitando-nos a vencer o maligno. Conclusão: o livramento de Deus em nossas lutas espirituais. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3, diz: Porque, embora andemos na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. O poder da situação nas lutas espirituais pode parecer imenso, mas o poder de Deus é infinitamente maior. Ele não nos deixa desamparados, mas nos equipa com tudo o que precisamos para vencer. Quando enfrentamos gigantes, tentações e espinhos espirituais, podemos confiar que Deus está ao nosso lado, trazendo o livramento no tempo certo. Nossa vitória é garantida quando dependemos do poder do Senhor e não da força do nosso braço. Aleluia! Bem, queridos, chegamos ao final da segunda parte desta mensagem maravilhosa. Se porventura você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora para não perder a terceira parte desta mensagem. Compartilhe este vídeo com seus amigos, deixe seu like e sinta-se bem-vindo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém.